Hi, how are you? Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade nos nossos exercícios de inglês e para isso eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 13, lá na página 13. Na página 13, eu havia pedido que vocês fizessem, então, ali um homework, né? Bem facinho, uma atividade bem simples, que era o Find 7 Differences. Encontre 7 diferenças. E aí, eu coloquei aqui para vocês a segunda imagem, ali a imagem de baixo, para vocês conferirem se vocês localizaram corretamente onde estavam as differences, as diferenças, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma pausa ali para vocês conferirem os robôs, para ver se vocês identificaram quais deles estavam diferentes, fiquem à vontade, tá? Mas daí confiram ali se vocês encontraram certinho onde estava a diferença entre as duas imagens, ok? Dando sequência, nós temos a parte de baixo agora ali da página 13, que é o hands-on, que diz o seguinte: ask and answer, que seria para nós fazermos uma pergunta e, no caso, para nós respondermos também. Na nossa aula passada, nós estudamos um pouquinho lá aquelas palavrinhas, né, os advérbios de frequência, que são aquelas palavrinhas utilizadas para nós sabermos a frequência com que alguém faz alguma coisa. Então, nós tínhamos estudado lá, por exemplo, o always, never, usually, sometimes, certo? Então, sempre, nunca, às vezes, geralmente. Então, nós estudamos um pouquinho sobre estas palavrinhas utilizadas para saber a frequência com que algo acontece ou que alguém faz alguma coisa, por exemplo. Aí, por meio destas imagens que estão aparecendo aqui, olha algumas sugestões de perguntas que nós podemos fazer. Por exemplo, na primeira picture, the girl is playing video game. Né? Então, a garota está jogando videogame. Como que eu vou fazer, então, para eu saber a frequência com que ela faz aquilo? How often do you play video games? Lembra lá aquela perguntinha que nós aprendemos? How often do you play video games? Com que frequência você joga videogames? Depois, nós temos ali um rapaz, né? Ele está deitado no sofá e dormindo. Então, aqui poderia fazer vários tipos de perguntas, né? Coloquei uma aqui, ó. How often do you sleep in the morning? Com que frequência você dorme de manhã, né? Porque ele está dormindo ali. Aparenta ser de manhã, está tudo claro. Então, a gente novamente utilizou o how often, utilizado para perguntar a frequência de alguma coisa, ok? Depois, lá no finalzinho, nós temos o homem que está olhando ali através do microwave, que é o micro-ondas, e ali nós estamos vendo escrito popcorn, a pipoca, né? Então, com que frequência você come pipoca? How often do you eat popcorn? How often do you eat popcorn? Com que frequência você come pipoca? Depois, na linha de baixo, na parte de baixo, nós temos uma moça que está passeando com o cachorro dela. Passear com o cão ou passear com o cachorro em inglês, nós dizemos walk the dog. Walk the dog.
Então, que pergunta eu poderia fazer para ela? Com que frequência você passeia com o cachorro? How often do you walk the dog? How often do you walk the dog? Com que frequência você passeia com o cachorro? E por último, how often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Com que frequência você vai à praia? Né? Porque nós temos ali uma garotinha que está na praia. Então é muito importante vocês lembrarem, pessoal, esta estrutura que a gente usa para perguntar a frequência. How often? How often? Ok? E aí, quando a gente vai responder, aí sim nós usamos aquelas palavrinhas que a gente aprendeu na aula anterior. How often do you play video games? Por exemplo, I always play video games. Eu sempre jogo videogames. Ou I never play video games. Eu nunca jogo videogames. Que aí são aquelas palavrinhas que vão falar quando ou com que frequência a gente faz algo na resposta. Ok? Então vamos seguir, pessoal. Olha ali, as respostas então que nós podemos dar para este tipo de pergunta. Quando a gente faz a pergunta com how often, com que frequência? Every day, que significa todo dia. Então, every day. Depois, eu posso dizer também always, always, sometimes, once a week, twice a week e never. Então, every day, todo dia. Aqui, every day está junto, tá? Mas é separado, é every day. Eu esqueci de separar ali. Always significa sempre, sempre. Sometimes, às vezes, às vezes. Once a week, uma vez por semana. E twice a week, 2 vezes por semana. Agora, se você nunca faz isso, se você nunca pratica tal atividade ou faz tal coisa, aí você diz never, que significa nunca. Ok, pessoal? Muito bem, very good. Seguindo, nós vamos agora lá na page 14. Page 14. Nós temos ali idioms about time. Estes idioms about times são expressões idiomáticas sobre o tempo. O que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática é um tipo de frase que nós utilizamos, só que, digamos assim, a tradução dela, se nós fizermos a tradução, ela não tem um sentido muito exato. É como se fosse uma frase pronta que eu uso para determinadas situações. Certo? Então são expressões idiomáticas que a gente chama, e nesse caso aqui são expressões que falam sobre tempo, sobre horas, sobre o horário. Então olha lá, nós temos time flies, beat the clock, that ship has sailed. Então olha ali, aqui nós temos 3. Time flies. Nós temos até um desenho ali que ajuda um pouco. É quando nós falamos o tempo voa, né? No sentido de que o tempo passa muito rápido, que as coisas acontecem muito rapidamente. Então, time flies. Beat the clock é como nós falamos em português. Correr contra o tempo. Correr contra o tempo.
Ou seja, nós temos que acelerar, nós temos que apressar ali, senão alguma coisa que nós estamos fazendo ou que nós pretendemos fazer, ela não vai conseguir ser feita no tempo adequado. Beat the clock. Depois, nós temos ali, that ship has sailed. Essa frase ela é usada quando nós vamos falar é tarde demais. Por exemplo, olha ali, o navio ele já saiu, ele está indo em alto mar. E nós vimos ali aquele menino, né, aquele rapaz, que ficou só olhando. Por quê? Porque agora não tem mais o que fazer. É tarde demais, já foi. Mesma coisa quando vocês fazem, por exemplo, uma prova e vocês entregam a prova e depois você lembrou que não fez aquela atividade. É tarde demais, agora não pode mais fazer. That ship has sailed. That ship has sailed. É tarde demais. Ok? Aí embaixo, nós vamos ter outras 3. Olha ali para vocês verem. Better late than never. Once in a blue moon. E time is money. Então, olha lá, temos mais 3. Better late than never significa antes tarde do que nunca. Então, por exemplo, ali, olha no desenho. A menina chegou na festa, mas a festa já tinha acabado. Mas ela chegou ali com um presentinho pro aniversariante. Então é melhor você chegar tarde do que você nem ir, né? Ou mesma coisa, por exemplo, você esqueceu de fazer uma tarefa. É melhor você entregar a tarefa depois, mas você fazer a tarefa, do que você não fazer, do que você deixar de fazer aquilo que era o combinado. Então, better late than never. É melhor tarde, mesmo tarde, do que nunca ter feito aquilo, ou de não fazer aquilo. Próximo. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Que significa, se a gente for traduzir para o português, seria assim: uma vez na vida e outra na morte. Ou seja, essa frase a gente utiliza quando nós queremos dizer que alguém fez alguma coisa em um longo período de tempo, depois de um longo período de tempo. Nossa, ele faz aquilo ali uma vez na vida e outra na morte. Ou seja, é muito difícil de aquilo acontecer ou daquela pessoa fazer algo, certo? Once in a blue moon. Uma vez na vida, uma vez na morte. É algo muito difícil de ser feito. E a última, que é bem conhecida de todo mundo, principalmente em português, né? Time is money. Time is money. Que seria tempo é dinheiro. Né? Então, sobre toda essa situação que nós não devemos perder tempo, porque se nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo dinheiro, então por isso que as pessoas vivem aí nessa vida acelerada. Então, tem até uma crítica por trás de tudo isso, se a gente for pensar um pouquinho, né? Então, time is money. O tempo é dinheiro, né? No sentido de que a gente não pode perder o nosso tempo. Ok, pessoal? Então, estas foram algumas destas expressões idiomáticas que o nosso material trouxe para a gente. Agora, nós temos o exercise number 2. Match the idiom to its explanation. Então, associe, né, as expressões idiomáticas à sua explicação. Então, basicamente, é aquela explicação que eu acabei de fazer ali, só que ela está toda em inglês agora aqui, ó. Então, a gente tem ali: time flies, beat the clock, that ship has sailed, better late than never, once in a blue moon, time is money. E lá do outro lado, nós temos
algumas frases, né, que nós vamos ter que associar. O que significa esta expressão lá do outro lado? Olha lá a primeira. It is too late. It is too late. É tarde demais. Então, qual daquelas ali vocês acham que significa isso? É tarde demais. Segunda. Once in a very long time. Uma vez em um longo período de tempo. Próximo. Time passes very quickly. O tempo passa muito rapidamente. Time is valuable. Don't waste it. O tempo é valioso. Não perca, né? Não perca tempo. To finish something before the deadline. Então, terminar alguma coisa antes da data limite. Antes da data limite. Doing something late is better than never doing it. Fazer alguma coisa atrasada é melhor do que nunca fazê-la. Conseguiram associar, pessoal? Vamos conferir como que ficou? Olha lá. Time flies. O tempo voa. Time passes very quickly. O tempo passa muito rapidamente. B. Beat the clock. Né? Então, o beat the clock, corra contra o tempo. To finish something before the deadline. Terminar alguma coisa antes da data limite. C. That ship has sailed. Né? Então, é tarde demais. It's too late. É tarde demais. D. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Doing something late is better than never doing it. Então, fazer alguma coisa atrasada é melhor do que nunca fazê-la. E. Once in a blue moon. Uma vez na vida, uma vez na morte. É once in a very long time. Uma vez em um longo período de tempo. E o último, time is money. Tempo é dinheiro. Então, time is valuable. Don't waste it. Então, o tempo é valioso. Não perca ele, né? Não perca tempo. Ok, pessoal? Muito bem. Dando sequência, nós vamos agora lá na page 15. Nós vamos na página 15, porque ali nós vamos ver uma história que é bastante conhecida de todo mundo. Quer dizer, nós conhecemos em português, em inglês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em algum lugar. Pelo desenho ali, acredito que vocês já sabem do que se trata, né? The tortoise and the hare. The tortoise and the hare. A lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga. Então aqui nós temos uma fábula, certo? Como vocês estão observando ali, a sequência dela está sendo indicada pelas flechinhas, tá? Então aqui eu fiz uma separação para caber certinho, ó, então é por isso que ficou cortado o texto, tá? Então eu vou ler com vocês, porque esta é a última atividade que a gente tem aqui para nós finalizarmos esta primeira unidade que nós temos. Então olha lá. The tortoise and the hare. The hare always makes fun of the tortoise for being so slow. Do you ever get anywhere? Asks the hare. Yes, replies the tortoise, and I get there faster than you imagine. Let's race, and I can prove it to you. The hare laughs at the idea of racing the tortoise and certainly agrees. Então, olha lá, o que será que disse aqui? Vamos conferir.
A lebre sempre tirava sarro da tartaruga por ela ser muito lenta. Você já chegou em algum lugar? Perguntou a lebre. Sim, respondeu a tartaruga. E eu sempre chego mais rápido do que você imagina. Vamos marcar uma corrida e eu posso provar isso para você. A lebre riu sobre a ideia, né, de fazer uma corrida com a tartaruga e certamente concordou. Seguindo, olha lá agora. They choose the fox to be the referee and the race begins. Elas escolheram a raposa para ser a juíza, né, para ser o juiz, e a corrida começa. The hare runs fast and gets out of sight. The turtle goes at his own pace. Então ali disse assim, ó, a lebre corre o mais rápido, né, que ela pode, até se perder de vista, e a tartaruga vai no seu próprio passo, né, no seu próprio ritmo. Olha lá agora. The hare is so confident that he lays down and takes a nap until the tortoise can catch up with him. The tortoise goes slowly but steadily. After a while, he passes the hare sleeping. Então, olha lá. A lebre está tão confiante que, né, no caso ela deita e tira um cochilo até a tartaruga poder alcançá-la. A tartaruga vai devagar, mas firme. Depois de um tempo, a tartaruga passa a lebre dormindo. Olha lá agora. When the hare wakes up, the tortoise is winning the race. The hare now runs as fast as he can, but can't reach the tortoise in time. Então, quando a lebre acorda, a tartaruga está vencendo a corrida. A lebre agora corre o mais rápido que ela pode, mas não pode alcançar a tartaruga em tempo. Slow and steady wins the race. Né? Então, seria ali a moral da nossa fábula. Então, devagar e sempre, né? Ou devagar e sendo persistente, sempre sendo firme, sempre vence a corrida. Né? Então, por mais que nós façamos alguma coisa devagar, ou por mais que nós façamos do nosso jeito, mas se nós tivermos persistência, nós vencemos a nossa corrida, nós alcançamos o nosso objetivo. Ok, pessoal? Então, este textinho ele finaliza a unidade 5. E na nossa próxima aula, nós vamos começar a unidade 6. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito ali todos os exercícios que foram propostos atrás. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!